mas a deputada Maria do Rosário, ela chegou a me inspirar aqui, uma pena que ela não esteja presente, certamente tem outros compromissos, mas eu vou começar a argumentar aqui, destruindo os argumentos dela. Ela fala, entre aspas, armamento é de extrema direita. Senhor presidente, ninguém nunca matou tanto nesse planeta Terra como os comunistas. Stalin, Pol Pot, Mao Tse-tung. Hitler tem a diferença ali, se é de esquerda ou se é de direita, mas enfim, todos os comunistas, quando chegam no poder, a primeira coisa que eles fazem é o desarmamento. A Venezuela é o exemplo mais recente disso. Em 2012, com o apoio do Viva Rio, uma ONG aqui do Brasil, foi-se estabelecido o desarmamento na Venezuela. Ou seja, foi proibido a comercialização de armas de fogo. É como se aqui, deputado Lupion, em 2005, tivesse ganho o referendo do sim. Isso ocorreu em 2012 na Venezuela. Agora, vá lá tentar resolver e tirar um ditador do poder sem ter armas de fogo. É isso que o presidente Jair Bolsonaro falou. É isso que vigora com a segunda emenda norte-americana. Depois que George Washington e os Founding Fathers conseguiram a independência norte-americana e saíram do poder dos desmandos da Inglaterra, eles pensaram, como é que a gente vai fazer aqui para nunca mais ter um ditador mandando em nós? Segunda emenda norte-americana, que fala não somente no acesso às armas de fogo, como também no direito de formar milícias para combater um governo tirano. É isso que o Jair Bolsonaro falou, deputada Bia Kicis. Nada mais além disso. Só desarma o seu povo o governante que quer dominá-lo. Primeiro ponto. Segundo, ela falou, né, abre aspas, 80% dos policiais morreram armados na folga, fecha aspas. Eu queria ressaltar aqui que aqui no Brasil não existe, prezado ministro Onix. Felicidade de ter o senhor aqui novamente. Certamente sei que Vossa Excelência tem vontade de debater conosco aqui, mas tem uma missão muito honrosa e tem muito bem desempenhado lá na Casa Civil. 80% morre armado na folga. Eu nunca vi, deputado Gaguin, uma estatística para falar sobre o uso defensivo da arma de fogo. Eu nunca vi uma estatística, Sargento Gurgel, que perguntasse ao policial, olha, na sua folga, você já se livrou de um provável assalto, de um provável latrocínio, um assalto à residência, exibindo a sua arma? Ou dando um tiro para cima e assustando o vagabundo? Não tem estatística disso. Agora, se alguém mata o policial, tá lá. Vão ver que ele estava armado, vai se abrir um inquérito, vai entrar numa estatística, e isso interessa aos desarmamentistas para o discurso deles. Para depois chegar aqui e falar 80% das pessoas armadas morre quando reage a um assalto. Além disso, o Sargento Gurgel falou muito bem. Sabe por que a maioria morre? Porque naquela fração de segundo, deputado Charles, quando tem o receio de apertar o gatilho, porque pode ter problema com direitos humanos, pode ter problema com a justiça, não vai ter advogado para defender, pode entrar em excesso de legítima defesa se der mais do que 2 tiros. Nessa fração de segundo, ele morre. Tem uma estatística, né? Na verdade é um dado muito interessante. Você vai vendo a evolução legislativa no Brasil e vai percebendo, presidente Franceschini, que você tem ali prisão domiciliar, medidas protetivas cautelares diversas da prisão, então tem tornozeleira eletrônica, o cara responde em liberdade, o STF diz que cumprimento da pena 100% em regime fechado em crime hediondo é inconstitucional. O que acontece? Lei após lei, a gente só coloca aqui lei que beneficia o criminoso. E aí ele pensa, vou trabalhar para quê? Para ser motorista de ônibus, para ser pedreiro? Para tentar ter uma profissão digna? Não, ele entra no mundo do crime. Reparem, crime não tem nada a ver com pobreza. Crime é uma deturpação de valores. O cara mata você sorrindo. Eu pergunto, será que o humilde pedreiro mata você sorrindo? Não mata. Por quê? Porque ele tem valores. Foi bem criado pelo pai e pela mãe. Teve a família, teve a igreja, teve a escola, um convívio social. Então, cuidado quando for fazer esse tipo de relação entre o pobre e o criminoso. Do mesma comunidade miserável de onde saem os traficantes, sai uma maioria de povo trabalhador. Então é exatamente isso, senhor presidente. Desarmamento não tem nada a ver com segurança pública, tem a ver com controle social. Jair Bolsonaro quer permitir o acesso à arma de fogo de quem assim desejar para fazer a sua proteção individual, legítima defesa, porque a polícia não é onipresente. Efeito secundário, certamente, terá na segurança pública. Então, parabéns ao governo, e se depender da Câmara, a gente vai aprovar essa questão.